irmãos amados, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Hoje o tema da nossa mensagem é o seguinte: passando o bastão. Vamos ler comigo 1 Crônicas 22, versículos 5 a 12. Diz assim: Dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço, eterno, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim, Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Então, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa no nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim esta palavra do Senhor: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa no meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Mas terás um filho que será homem de paz e repouso. E lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmai o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edificar a casa do Senhor teu Deus, como ele disse ao teu respeito. O Senhor te deu prudência e entendimento quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardas a lei do Senhor teu Deus. Como eu acabei de dizer, o tema da nossa mensagem de hoje é passando o bastão. Ao ler esse texto, eu aprendi um crente fiel é aquele que sabe passar o bastão para a próxima geração. Um crente fiel é aquilo que sabe passar o bastão para a próxima geração. Então, como eu posso passar esse bastão? Como tu pode passar esse bastão? Como eu posso passar esse bastão? Em primeiro lugar, preparando a base. Vamos ver de novo o que o versículo 5 disse. Dizia Davi Salomão: Meu filho ainda é moço e terro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim, Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Davi queria construir a casa do Senhor. Ele queria dar para Deus uma coisa boa, uma coisa excelência. Davi queria fazer tudo isso, mas só que ele não fez. Ele não chegou a fazer. Ele deixou por seu filho, o Salomão, o rei Salomão. Mas na época, Salomão era um moço inexperiente. É por isso Davi deixou tudo preparado. Ao olhar o versículo 1 até 4, nós vamos ver que como Davi deixou tudo preparado para ele. Então, Davi preparou a base para que o rei Salomão construiu uma coisa boa diante de Deus. Mas a minha pergunta para você: o que tu está preparando? Tu já preparou a base? A pessoa que Deus te colocou ao seu redor, no ministério que tu tá servindo, tu já tem uma pessoa que tu tá preparando? Não sei que dia que o Senhor vai te chamar, mas quando o Senhor te chamar, então tu tem uma pessoa pronto para continuar?
o seu serviço, tu já está preparando a base, porque o rei Davi preparou a base. Ele deixou tudo pronto para o rei Salomão, seu filho. Mas o que tu está preparando? Como Paulo fez com Timóteo, ele deixou tudo preparando. Ele preparou a base com o Timóteo, ele instruiu o Timóteo, mas quem que tu está instruindo? Então, o crente fiel é aquele que sabe passar o bastão para a próxima geração. Como uma pessoa pode passar o bastão, é preparar a base. Eu e você precisamos preparar a base. Eu e você precisa deixar pronto para a próxima geração. Tu está pronto para fazer aquilo? Então tu precisa preparar a base. O crente fiel é aquele que sabe passar o bastão para a próxima geração. Em segundo lugar, como passar o bastão? Em segundo lugar, explicando o porquê das coisas. Vamos ver o versículo 6 até 10, o que disse. Então chamou Salomão, seu filho. Ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive o meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, veio a mim esta palavra do Senhor. Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa no meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Mas terá um filho que será homem de paz e repouso. Ele darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Salomão será o seu nome. E eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Nós vimos que Davi chamou seu filho, ele explicou o porquê ele deixou tudo preparado para ele. Davi tinha no coração de construir a casa do Senhor, mas por algumas razões Deus não deixou ele construir a casa. Deus escolheu o rei Salomão para construir essa casa, para edificar essa casa. Então, Deus faria de Salomão o rei da paz. Então, Deus prometeu que ele ia colocar paz no reino do Salomão. Então, Davi explicou tudo para o rei Salomão. Então, a minha pergunta para ti. Então, a pessoa que tu está preparando, ou a pessoa que tu quer preparar, tu está pronto para explicar o porquê das coisas? Tu está pronto como o Paulo fez lá no livro 1 Timóteo 6, versículo 11 a 11. Ele estava explicando para o Timóteo as coisas. A pessoa que tu está liderando está explicando para que tu está preparando ele. Tu está explicando para ele porque precisa explicar o porquê. Então, Deus chamou essa pessoa, Deus colocou essa pessoa ao seu redor, na sua vida. Então, não é por nada que Deus fez aquilo, porque Deus tem um plano para a vida dessa pessoa. Deus quer que tu ajude essa pessoa. Deus quer que tu ensina tudo para essa pessoa. Deus quer que tu explica tudo para essa pessoa. Como Jesus explicou o reino de Deus para os discípulos dele. Ele passou o bastão para eles, para continuar. Mas eu e você precisamos fazer a mesma coisa, explicando o porquê das coisas. Nós precisamos explicar como as coisas devem ser feitas. Então, como Davi explicou para o rei Davi o desejo do seu coração, o que Deus escolheu de fazer, então tu também, tu precisa explicar
o porquê das coisas para essa pessoa. O crente fiel é aquele que sabe passar o bastão para a próxima geração. Em primeiro lugar, preparando a base. Em segundo lugar, como passar o bastão, explicando o porquê das coisas. E em terceiro lugar, orando pela próxima geração. Vamos ver o versículo 11 a 12, o que disse. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. O Senhor te dê prudência e entendimento quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardes a lei do Senhor teu Deus. Nós vimos a fim que o rei Salomão abençoou o rei Davi. Ele encorajou o rei Davi. Então ele disse que o Senhor está com ele. Então, o que nós precisamos fazer também? Nós precisamos orando pelas próximas gerações. Nós precisamos estar colocando diante de Deus a pessoa que Deus deixa nas suas mãos para cuidar. Nós precisamos orando pelas próximas gerações. Como eu acabei de dizer, eu disse antes, quando Deus chamou você, esse Deus está te perguntando, quem que tu deixou no seu lugar para fazer o teu trabalho? O que tu vai dizer para Deus? Qual seria a sua resposta para Ele? Qual vai ser a sua resposta para Ele? Precisamos orar pelas próximas gerações. Nós estamos passando. Um dia Deus vai nos chamar, mas eles vão ficar. Então precisamos passar o bastão para eles. Precisamos orando por eles. Precisamos abençoar eles. Precisamos orar dia e noite por eles. Como Davi abençoou o rei Salomão e pediu algumas coisas diante de Deus para ele, então nós precisamos fazer a mesma coisa. Porque um crente fiel é aquele que sabe passar o bastão para a próxima geração. Imagina se Paulo não passou o bastão para o crente na época dele. Qual seria a nossa vida hoje? Qual seria? Então, o crente fiel é aquele que sabe passar o bastão para o próximo. Como possa passar o bastão? Preparando, em primeiro lugar, preparando a base. Em segundo lugar, explicando o porquê das coisas. Em terceiro lugar, orando pelo próximo gerações. Meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém.